Irmãos e irmãs e telespectadores da TV Tarobá, bom dia. Neste domingo do tempo pascal, a liturgia nos convoca à adesão a Jesus Cristo. Ele, o ícone de Deus Pai e a revelação plena da sua misericórdia. Peçamos que o Espírito Santo nos conceda a graça da participação no amor ilimitado e na unidade absoluta, que reinam entre o Pai e o Filho. Dessa forma, poderemos chegar à fonte e origem do amor, por meio de Jesus Cristo, único mediador. Comemorando hoje o Dia das Mães e unidos a Maria, Mãe da Igreja, especialmente neste ano mariano, somos chamados a seguir Jesus Cristo, com a proteção materna de Nossa Senhora. Esta missa será presidida por Padre André Luiz de Oliveira e Padre Wagner Rodrigues Pereira, da Paróquia Nossa Senhora da Paz de Ibiporã. Na alegria de celebrarmos esta Eucaristia, entoemos o canto de entrada. O Senhor ressurgiu, aleluia, aleluia, é o Cordeiro Pascal, aleluia, aleluia, imolado por nós, aleluia, aleluia, é o Cristo Senhor, Ele vive e venceu, o aleluia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Um bom dia a você que nos acompanha pela TV Tarobá de Londrina e Cascavel e todo o seu alcance. Hoje, no quinto domingo da Páscoa, o Senhor que nos chama à conversão, nos chama à mesa da palavra e da Eucaristia, o Senhor que nos chama a estarmos juntos. Reconheçamos nossas faltas, irmãos e irmãs, e peçamos perdão a Deus, confiando na infinitude de sua misericórdia em nossas vidas. Senhor, tem piedade, Senhor, tem piedade de nós, compadece-te, Senhor, tem piedade, Cristo. Tem piedade, Cristo, tem piedade de nós, compadece-te, Cristo, tem piedade, Senhor. Senhor, tem piedade de nós, compadece-te, Senhor, tem piedade de nós. Deus eterno e todo-poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz às alegrias da vida eterna. Amém. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra aos seus amados. A vós louvam, Rei Celeste, os que foram libertados. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Deus
Deus e Pai, nós vos louvamos, adoramos, bendizemos, damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos. Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, voz de Deus, Cordeiro e Santo, nossas culpas perdoai. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Vós que estais junto do Pai, como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor, com o Espírito Divino de Deus Pai no esplendor. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Amém. Oremos. Coloquemos como intenção nesta Eucaristia, hoje no domingo dedicado a todas as mães, vamos rezar pelas nossas mães, mas também de modo mais profundo pelas mães que partiram, estão junto de Deus e lá no céu, na glória do Pai, intercedem por todos os seus filhos. Ó Deus, Pai de bondade, que redimistes e adotastes como filhos e filhas, concedei aos que creem no Cristo a liberdade verdadeira e a herança eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia da Palavra. Na liturgia deste domingo, Jesus se revela como caminho, verdade e vida, que nos convida a sermos seguidores na prática da oração e do anúncio da palavra. Ouçamos atentos. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o número dos discípulos tinha aumentado e os fiéis de origem grega começaram a queixar-se dos fiéis de origem hebraica. Os de origem grega diziam que suas viúvas eram deixadas de lado no atendimento diário. Então, os 12 apóstolos reuniram a multidão dos discípulos e disseram: não está certo que nós deixemos a pregação da palavra de Deus para servir às mesas. Irmãos, é melhor que escolhais entre vós 7 homens de boa fama, repletos do Espírito e de sabedoria, e nós o encarregaremos dessa tarefa. Desse modo, nós poderemos dedicar-nos inteiramente à oração e ao serviço da palavra. A proposta agradou a toda a multidão. Então, escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e também Filipe, Prócomo, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau de Antioquia, um grego que seguia a religião dos judeus. Eles foram apresentados aos apóstolos, que oraram e impuseram as mãos sobre eles. Entretanto, a palavra do Senhor se espalhava. O número dos discípulos
crescia muito em Jerusalém, e grande multidão de sacerdotes judeus aceitava a fé. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Ó justo, alegrai-vos no Senhor, aos retos fica bem glorificá-lo. Dai graças ao Senhor ao som da harpa, na lira de 10 cordas celebrai-o. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Pois reta é a palavra do Senhor, e tudo o que Ele faz merece fé. Deus ama o direito e a justiça, transborda em toda a terra a sua graça. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. O Senhor pôs o olhar sobre os que o temem e que confiam esperando em seu amor, para da morte libertar as suas vidas e alimentá-los quando é tempo de penúria. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, aproximai-vos do Senhor, pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida e honrosa aos olhos de Deus. Do mesmo modo, também vós, como pedras vivas, formai um edifício espiritual, um sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Com efeito, nas Escrituras se lê: Eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e magnífica. Quem nela confiar não será confundido. A vós, portanto, quem tendes fé, cabe a honra. Mas, para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, pedra de tropeço e rocha que faz cair. Nela tropeçam os que não acolhem a palavra. Esse é o destino deles. Mas vós sois a raça escolhida, o sacerdócio do reino, a nação santa, o povo que ele conquistou para proclamar as obras admiráveis daquele que vos chamou das trevas para a luz maravilhosa. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Aleluia, 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 aleluia.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: Vou preparar um lugar para vós, e quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais, como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai. E desde agora o conheceis e o vistes. Disse Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: Há tanto tempo estou convosco, e vós não me conheces, Felipe? Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes: mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai, e o Pai está em mim? E as palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa destas mesmas obras. Em verdade vos digo, quem acredita em mim fará as obras que eu faço e fará ainda maiores do que estas, pois eu vou para o Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, você que nos acompanha pela TV Tarobá, nesta Eucaristia de hoje, de modo especial você que está na sua casa acamado, enfermo, você que está impossibilitado de participar também da sua comunidade, você que está impossibilitado de participar da sua paróquia, da Eucaristia no dia de hoje. Esta missa desejamos que chegue até você, que chegue até onde você está e também seja um momento da palavra de Deus na sua vida. Hoje, irmãos e irmãs, nós estamos ouvindo no Evangelho, que acabou de ser proclamado, mais uma apresentação de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E este deve ser para nós o caminho traçado por Jesus, que deve ser o caminho da igreja. Caminho, verdade e vida. Na primeira leitura que nós ouvimos dos Atos dos Apóstolos, é de fato este caminho a ser percorrido. Jesus, que se apresentou como servo e também continua como servo na igreja, vem nos apresentar agora de modo especial este caminho na primeira leitura que ouvimos dos Atos dos Apóstolos. A igreja que é solidária. Os cristãos de origem grega e hebraica que não estavam se entendendo muito, mas ali é despertado na vida deles e na vida da igreja um auxílio necessário de solidariedade. Por exemplo, a escolha dos 7 diáconos, para que cuidassem das viúvas, dos pobres e os apóstolos se dedicassem completamente à pregação do Evangelho, à oração e à palavra de Deus. É de fato, irmãos e irmãs, ser neste mundo e vivenciar neste mundo o sacerdócio de Cristo em todas as suas dimensões. Aos apóstolos, a dimensão do sacerdócio de sacrifício, de oblação, da Eucaristia, e aos irmãos leigos e leigas, na solidariedade, o sacerdócio do mundo, no mundo e a serviço da igreja e dos irmãos e irmãs. Durante estes domingos após a ressurreição, nós temos escutado, irmãos e irmãs,
Jesus se apresentando de muitas formas, e no domingo passado, o domingo dedicado às vocações, o chamado Domingo do Bom Pastor, ouvimos Jesus dizer que ele é a porta das ovelhas. E depois se apresentando dizendo é o bom pastor. Portanto, Jesus ser a porta das ovelhas, ele já nos mostra que ele é o caminho, a verdade e a vida. O princípio de ressurreição, pois para chegarmos, irmãos e irmãs, à ressurreição, é preciso que nós façamos um caminho. E este caminho é como os discípulos de Emaús, deixar que o Senhor se aproxime de nós, caminhe conosco, nos explique as Escrituras, nos mostre a realidade. A verdade é se deparar com o nosso humano diante de Deus, pois o próprio Senhor assim nos orientou. A verdade vos libertará. O que mais nós precisamos, irmãos e irmãs, na nossa vida, é que sejamos libertos pela verdade e na verdade, para que a presença de Deus seja cada vez mais clara em nós e para nós. E, por fim, para que tenhamos vida, pois o bom pastor, como ouvimos no domingo passado, nos assim ensinava: eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. O que mais Deus quer, irmãos e irmãs, desde o princípio da criação, é que nós tivéssemos vida. E esta vida, em Jesus Cristo, foi manifestada como dignidade para todos. Em toda a ação de Jesus, ele manifestou e esteve a favor da dignidade, da vida do ser humano, da abundância da vida. Não a abundância dos bens materiais, mas a abundância de vida, a abundância de direitos de viver, a abundância do direito de se expressar com verdade, com honestidade, a verdade, a vida com o trabalho, a vida com o sustento, a vida para todos. Esta é a porta que o próprio Senhor nos apresenta. E quando nós, irmãos e irmãs, fazemos essa experiência de Jesus, nós começamos a perceber que a porta, sendo ele é a pastagem, ele é a água refrescante, ele é a vida. E sendo caminho, verdade e vida, nós podemos colocar a nossa força, renovar a nossa esperança e aumentar a nossa confiança neste Deus do caminho, neste Deus da verdade e neste Deus da vida. Mas a pergunta de Filipe também nos questiona: Senhor, mostra-nos o Pai. Filipe, há tanto tempo estou convosco e ainda não me conheceis? Este pode ser, irmãos e irmãs, o grande risco da nossa vida. Podemos participar de nossas paróquias, podemos participar todos os dias ou todos os domingos da Eucaristia, podemos comungar todos os dias ou todos os domingos e ainda assim, na nossa vida, não ter experimentado o que significa caminho, verdade e vida. Ainda assim não conhecer o Senhor. Porque nós buscamos, às vezes, Jesus onde ele não está, como na sua ascensão. Ficamos olhando para o alto, enquanto o Senhor, como rezamos na liturgia, está no meio de nós. Como vamos reconhecer este Jesus? Como vamos reconhecer esta presença de Deus, ou para ver a Deus, como foi o pedido de Filipe e que se torna também o nosso pedido por muitas vezes? Não é simples, mas é verdadeiro. Para ver a Deus, irmãos e irmãs, não temos que olhar para o céu. Para ver a Deus, nós temos que olhar para Jesus de Nazaré, para a pessoa de Jesus de Nazaré, para o homem Jesus de Nazaré, para o profeta Jesus de Nazaré. Nós temos que olhar a Jesus como o profeta e a realização de suas obras. Deus é aquele que se manifestou em Jesus Cristo, o seu rosto misericordioso. Por isso Jesus disse: Filipe, quem me vê, vê o Pai. E se o Pai nos ama, e assim rezamos e afirmamos que Deus é amor, então, irmãos e irmãs, Jesus de Nazaré manifestou o rosto de amor de Deus na vida da humanidade. Quando perdoou os pecadores, quando curou os doentes, quando saciou os famintos, quando deu vida e dignidade aos excluídos, quando ensinou o povo, quando nos deu as bem-aventuranças e quando nos deu essa certeza: coragem, eu venci o mundo. Aí, irmãos e irmãs, está, de fato, o rosto, a imagem de Deus neste mundo, nesta verdade, neste caminho e nesta vida. E é isso que nós precisamos: olhar para Jesus e refazer o seu caminho de amor, de perdão, de misericórdia, de solidariedade, de boas ações, de boas obras, ou como o Senhor nos disse no Evangelho, obras muito maiores farão. Mas tudo isso
quando colocamos a nossa esperança em Jesus, caminho, verdade e vida. Assim, irmãos e irmãs, as nossas perguntas, quando fazemos este caminhar, elas são respondidas porque nós encontramos a resposta naquele que é caminho. O nosso espírito agora encontra a sua força naquele que é a verdade. E a nossa angústia, a nossa ansiedade ou qualquer outro sentimento negativo encontra a vida naquele que é fonte de vida. Por isso, refazer Jesus, o seu caminho de verdade e de vida. E como nos disse a segunda leitura, irmãos e irmãs, da carta de São Pedro, hoje nós temos que olhar para o sacerdócio dos leigos. No dia de hoje, celebrar esse sacerdócio com muita alegria, com muita verdade e principalmente com muita disposição em servir. Pois, como sacerdotes, nós temos como matéria para oferecer a Deus o pão e o vinho. O sacerdócio dos leigos, como disse São Pedro, um sacerdócio de homens e mulheres pedras vivas, não se dá somente no pão e no vinho, mas no próprio mundo, no seu trabalho, na sua ação, no seu bem fazer. A matéria deste sacrifício do leigo e da leiga é o mundo. A matéria deste sacrifício é o trabalho. A matéria deste sacrifício, irmãos e irmãs, é a vida. E é isso que todos nós, mas hoje na missão e no sacerdócio dos leigos, somos chamados a fazer. Não a desprezar o mundo, pois o mundo foi novamente reconciliado com Deus pelo Filho Jesus Cristo, mas chamados agora a transformar o mundo, chamados agora a santificar o mundo, para que Cristo esteja próximo a nós, para que o nosso sacrifício seja sempre aceito por Deus e que nós sejamos neste mundo sal da terra, luz, fermento na massa e sacerdotes por Jesus Cristo nosso Senhor. Saibamos, irmãos e irmãs, então reconhecê-lo e vivenciemos este caminho, vivenciemos a nossa verdade e sejamos, para a vida dos nossos irmãos e irmãs e para a vida do mundo, um sinal de esperança e de modo especial de vida e vida em abundância. Amém. Amém. Assim, irmãos e irmãs, iluminados pelo Evangelho que ouvimos, pela palavra que nos foi proclamada, vamos como pedras vivas, sacerdotes e vivenciando um sacerdócio santo, professar e renovar a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Confiantes, irmãos e irmãs, vamos elevar a Deus, nosso Pai, as preces de nossa comunidade. A cada resposta, respondemos: atendei a nossa súplica, Senhor. Atendei a nossa súplica, Senhor. Deus Pai, abençoai a Igreja, para que ela, enquanto sacramento de Cristo, leve a humanidade até vós, nós vos pedimos. Atendei a nossa súplica, Senhor. Senhor, concedei ao Papa Francisco e aos bispos do mundo inteiro a fortaleza apostólica, nós vos pedimos. Atendei a nossa súplica, Senhor. Cristo, caminho, orientai nossos governantes e líderes das nações, para que encontrem soluções para os graves problemas da humanidade, nós vos pedimos. Atendei a nossa súplica, Senhor. Senhor, por todos nós, para que sejamos verdadeiras testemunhas da boa nova de Jesus, caminho, verdade e vida, nós vos pedimos. Atendei a nossa súplica, Senhor. Senhor, protegei todas as mães,
para que nunca desanimem diante das dificuldades na educação dos filhos e na missão que lhes foram confiada pelo batismo, nós vos pedimos. Atendei a nossa súplica, Senhor. Uma prece especial neste dia em que somos chamados a observar e a confirmar o sacerdócio dos leigos, para que a nossa igreja esteja cada vez mais aberta, atenta e seja acolhedora a este sacerdócio dos leigos, esta luz e este sal na vida do mundo. Rezemos ao Senhor. Atendei a nossa súplica, Senhor. Tudo isso nós os pedimos ao Pai, por vosso Filho Jesus Cristo ressuscitado, que convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo. Amém. A liturgia de hoje afirma que nossa igreja é chamada a seguir Jesus, cada um com sua função e todos tendo um serviço e responsabilidades em vista do bem comum. Apresentemos ao altar do Senhor nossas vidas, para que nos coloquemos a serviço da construção de uma sociedade edificada nos valores do reino de Deus em meio aos desafios. Eu creio no mundo novo, pois Cristo ressuscitou. Eu vejo sua luz no povo, por isso alegre estou. Em toda pequena oferta, na força da união, no pobre que se liberta, eu vejo ressurreição. Eu creio no mundo novo, pois Cristo ressuscitou. Eu vejo sua luz no povo, por isso alegre estou. Na mão que foi estendida, no dom da libertação, nascendo uma nova vida, eu vejo ressurreição. Eu creio no mundo novo, pois Cristo ressuscitou. Eu vejo sua luz no povo, por isso alegre estou. Nas flores oferecidas e quando se dá perdão, nas dores compadecidas, eu vejo ressurreição. Eu creio no mundo novo, pois Cristo ressuscitou. Eu vejo sua luz no povo, por isso alegre estou. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, que pelo sublime diálogo deste sacrifício, nos fazeis participar da vossa única e suprema divindade. Concedei que, conhecendo vossa verdade, lhe sejamos fiéis por toda a vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, o nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, mas sobretudo neste tempo solene, em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Vencendo a corrupção do pecado, realizou uma nova criação e, destruindo a morte, garantiu-nos a vida em plenitude. Unidos à multidão dos anjos e dos santos e transbordando de alegria pascal, nós vos aclamamos, cantando a uma só voz. Santo, 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 sois vós, Senhor nosso Deus. Os céus e a terra proclamam
Hosana, 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 Hosana nas alturas. Santo, 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 sois vós, Senhor nosso Deus. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão. Ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Irmãos e irmãs, eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós os oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós os suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso administrador apostólico, Dom Manuel, e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. De maneira especial, recordamos todas as mães falecidas nesse Dia das Mães. E de todos os que partiram desta vida, acolhei junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu castíssimo esposo, os santos apóstolos e todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém, amém. Aleluia. Amém, amém. Aleluia. Amém, amém. Aleluia. Amém, aleluia. Amém, amém. Aleluia. Amém, aleluia. Irmãos e irmãs, o Senhor nos comunicou o seu Espírito, e com a liberdade de filhos e filhas de Deus, rezemos como Ele mesmo nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Amém. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a vossa paz, dai-nos a paz, Cordeiro de Deus. Quem me vê, vê o Pai, disse o Senhor. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eis o Cordeiro de Deus, o Cristo vivo e ressuscitado, pão da vida, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. A fé em Deus não tira os nossos sofrimentos e dificuldades, mas nos dá a força necessária para vencê-la em Cristo. Busquemos nesta refeição o alimento que Cristo oferece para seguir o verdadeiro caminho, buscar sempre a verdade e promover, acima de tudo, a vida. Você que celebra conosco pela TV Tarobá, faça a sua interiorização e agradecimento a Jesus Eucarístico. Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Aleluia! Glória ao Cristo Rei ressuscitado. Aleluia! Páscoa sagrada, ó festa de luz, precisas despertar, Cristo vai te iluminar. Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Aleluia! Glória ao Cristo Rei ressuscitado. Aleluia! Páscoa sagrada, ó festa universal, no mundo renovado é Jesus glorificado. Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Aleluia! Glória a Cristo Rei ressuscitado. Aleluia! Páscoa sagrada, vitória sem igual. A cruz foi exaltado, foi a morte derrotada. Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Aleluia! Glória a Cristo Rei
ressuscitado. Aleluia. Páscoa sagrada, ó noite batismal, de tuas águas puras nascem novas criaturas. Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Aleluia. Glória a Cristo Rei ressuscitado. Aleluia. Oremos. Ó Deus de bondade, permanecei junto ao vosso povo e fazei passar da antiga à nova vida aqueles e aquelas a quem concedestes a comunhão nos vossos mistérios. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Queridos irmãos e irmãs que nos acompanham neste dia, neste domingo, hoje o domingo especial dedicado às mães, e queremos prestar também a nossa singela, pequena, simples, porém verdadeira homenagem. Nós sabemos que todos os dias, se torna até clichê, todos os dias é o dia dedicado às mães. Mas se nós não tivéssemos este domingo, talvez nós falharíamos e pecaríamos muito no nosso agradecer pela nossa mãe, pela nossa família, por aquela que nos gerou, nos trouxe a vida, nos alimentou e cuidou de cada um de nós. Sabemos das nossas falhas, sabemos das nossas ausências, sabemos até mesmo do nosso desamor, muitas vezes em relação às mães. Mas hoje queremos pedir perdão pelas vezes que não amamos o suficiente, que não manifestamos com a nossa vida, com a nossa presença, com o nosso carinho, toda essa gratidão e dedicação a cada um de nós, filhos e filhas destas mães. E olhar para Maria como exemplo e agradecer por ser a nossa mãe, por ser a mãe de Jesus, por ser aquela que vai nos trazer, que nos trouxe a salvação, por ser aquela que vai nos dar, de fato, um exemplo de como ser mãe, de como ser filha e de como estar próximo de Jesus. Por isso, na imagem, na figura de Maria, nossa mãe, hoje de modo especial de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, queremos homenageá-la, mãe. Olhando para esta imagem, para a figura de Maria, queremos dizer que te amamos do fundo do nosso coração, que toda a nossa vida, embora nem sempre tão próxima, mas de fato é uma vida unida ao coração de nossa mãe. Por isso temos aqui esta pequena lembrança, esta pequena homenagem, um rosário que queremos dedicar às nossas mães. Oferecer à mãe de Jesus, oferecer às nossas mães, oferecer a todas as mães. Queremos rezar nesta homenagem pelas mães que estão doentes, pelas mães que sofrem com seus filhos na drogadição, pelas mães que perderam seus filhos na juventude, na infância ou em qualquer circunstância. Rezar pelas mães que tiveram seus filhos tirados de suas vidas e hoje sofrem com a sua ausência. Rezar pelas mães que partiram, estão junto de Deus e hoje, juntamente com nossa Mãe Maria, se tornam verdadeiras intercessoras também pelos filhos aqui neste mundo. Rezar pelas mães que criaram seus filhos com a sua família, mas por aquelas também que, pelas idas e vindas da vida, tiveram que criar os seus filhos sozinhas. Essas mães também merecem o nosso carinho, o nosso apoio e também todo o nosso amor. Aquelas mães que, com uma coragem insuperável, tiveram a força de adotar os seus filhos, e também quantas mães que não chegaram a gerar os seus filhos por um motivo ou outro, mas têm no seu coração esta missão e esse desejo firme de servir a Deus e ao mundo como família. É a você, mãe, que queremos entregar esta oração, é a você, mãe, que queremos dedicar e manifestar todo o nosso amor, todo o nosso carinho e toda a nossa dedicação. Feliz, abençoado Dia das Mães. E muito obrigado pelo teu sim à vida, o teu sim que gerou a nossa vida.
Muito obrigado pelo teu sim que nos educou. Muito obrigado pelo teu sim que até aqui nos ajudou. E muito obrigado pelo teu sim que impulsiona, que serve de exemplo para este mundo tão marcado pela falta de fraternidade, falta de amor e de ternura. A tua presença, mãe de cada um de nós, manifesta a presença de Deus neste mundo, que é amor, que é ternura e principalmente que é cuidado. Oh, minha Senhora e também minha mãe, eu me ofereço inteiramente todo a vós, e em prova da minha devoção, eu hoje vos dou meu coração. Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo o que sou, desejo que a vós pertença, incomparável mãe, guardai-me, defendei-me, como coisa e propriedade vossa, amém. Como coisa e propriedade vossa, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil e nossa mãe, rogai por nós. Obrigado, irmão e irmã, você que nos acompanhou pela TV Tarobá em Londrina, Cascavel e toda a região. Obrigado por estar conosco nesta Eucaristia. Obrigado à TV Tarobá por nos disponibilizar este momento, esta abertura de evangelização, de comunicação da Palavra de Deus a todos os lares. Obrigado à Paróquia Nossa Senhora da Paz, com a nossa equipe de liturgia, enfim, a todos que trabalharam para que este momento acontecesse e chegássemos até você com a Palavra de Deus. Que Deus os cumule com a sua graça e a sua bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus da vida, o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, que a alegria do Senhor, do ressuscitado, seja sempre a vossa força. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Por sua morte, a morte viu o fim, o sangue derramado, a vida renasceu. Seu pé ferido, nova estrada abriu, e neste homem o homem, enfim, se descobriu. Meu coração me diz, o amor me amou, e se entregou por mim. Jesus ressuscitou, passou a escuridão, o sol nasceu, a vida triunfou, Jesus ressuscitou. Jesus me amou e se entregou por mim, os homens todos podem o mesmo repetir. Não temerão